Olá, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio do Conexão Você e A, aqui na TV Humana. Eu sou Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação. Estou aqui para falar de mais um novo episódio da nossa série sobre inteligência artificial com Ariel. Olá a todos. No nosso último episódio, desmistificamos alguns dos maiores mitos sobre a IA, como as preocupações de que ela substituirá todos os empregos ou nos dominará. Também exploramos as diferenças entre a IA real e as representações de ficção científica, esclarecendo o que a IA pode e não pode fazer. Hoje vamos mergulhar em algo ainda mais prático e acessível, as ferramentas de IA. Muitas pessoas acham que IA é algo complicado e fora do alcance, mas estamos Não. aqui para mostrar que, na verdade, essas ferramentas estão ao seu alcance, prontos para serem usados no dia a dia. Vamos descomplicar isso juntos? É isso aí, Ariel. Hoje vamos mergulhar num aspecto mais prático de a IA ser disponível para todos. Então vamos falar sobre essas ferramentas. Muitas pessoas acham que IA é um troço complicado, né, que não está no nosso dia a dia, mas a gente viu nos episódios anteriores que a IA faz parte do nosso dia a dia de forma passiva. A ideia é que agora a gente use a IA, ou seja, ela seja de forma ativa nos ajudar no nosso dia a dia. Então, Ariel, vamos mostrar alguns exemplos para eles? Com certeza, Kevin. Existem várias ferramentas de IA que são super acessíveis e que qualquer pessoa pode começar a usar hoje mesmo. Vamos começar pelos assistentes virtuais, como o Google Assistente e a Siri. Eles ajudam com tarefas do dia a dia, como agendar compromissos, definir lembretes e responder perguntas. Esses assistentes estão sempre aprendendo com o usuário, tornando-se cada vez mais personalizados e úteis. Outro exemplo são os aplicativos de tradução, como o Google Tradutor. Eles utilizam IA para oferecer traduções rápidas e precisas, o que é ótimo para quem viaja ou estuda novos idiomas. Esses aplicativos estão sempre melhorando, com traduções cada vez mais contextuais e menos literais. E por fim, temos as plataformas de chatbots, que estão se tornando cada vez mais populares, especialmente em sites de e-commerce e serviços de atendimento ao cliente. Esses chatbots podem ajudar os usuários a encontrar informações, fazer compras e até resolver problemas sem precisar esperar por um atendente humano. Esses são só alguns exemplos de como a IA já pode ser usada de forma ativa para facilitar o nosso dia a dia. Vamos explorar mais? Vamos sim, Ariel. Cara, é exatamente isso. Falando de personalização de aplicativo, tradução, Google, né, aplicativos de viagem, de idiomas, e quais seriam os melhores aplicativos hoje para tradução que usam inteligência artificial? Ótima pergunta, Kerr. Quando falamos em aplicativos de tradução que utilizam inteligência artificial, alguns dos mais populares e eficazes no mercado hoje são: 1. Google Tradutor. É provavelmente o mais conhecido. Ele usa modelos de tradução neural para fornecer traduções em tempo real. Uma das vantagens do Google Tradutor é a capacidade de traduzir textos, conversas, imagens e até sinais de trânsito, o que é super útil para quem está viajando. 2. DeepL Translator. Esse aplicativo tem ganhado destaque por oferecer traduções extremamente precisas, especialmente em idiomas europeus. Ele também utiliza redes neurais profundas para entender o contexto das frases, o que ajuda a oferecer traduções mais naturais e menos literais. Microsoft Translate. Outra ótima opção, especialmente para quem utiliza o ecossistema da Microsoft. Ele oferece tradução em tempo real e suporte a conversas em grupo, onde várias pessoas podem falar diferentes idiomas e o aplicativo traduz tudo em tempo real, facilitando a comunicação em ambientes multiculturais. Esses aplicativos não só facilitam a comunicação em diferentes idiomas, mas também mostram como a IA pode tornar nossas viagens e interações internacionais muito mais simples. Perfeitamente, Ariel, é isso mesmo, cara. A inteligência artificial faz tudo online pra gente, é só você saber usá-la, é só você experimentá-la. E vamos avançar um pouco, não vamos nem falar de chatbot, que eu acho que é uma coisa que já está bem no nosso dia a dia, assistentes. Vamos falar de ferramentas propriamente ditas, como ferramentas de voz, de texto, de vídeo, de clonagem. O que que a gente pode falar para o pessoal aqui sobre esse tipo de ferramentas? ChatGPT é a mais comum, né, que a gente fala de prompt, uma conversa por texto, mas vamos falar agora de imagens, vídeo e voz. Vamos lá, fica à vontade, Ariel. Manda para nós. Com certeza, Kerr.
Vamos expandir o horizonte e falar sobre como a inteligência artificial está revolucionando áreas como imagens, vídeos e voz. Imagens. Uma das ferramentas mais fascinantes é o DALL-E, que gera imagens a partir de descrições textuais. Você descreve o que quer e a IA cria uma imagem única baseada nessa descrição. Isso é incrível para designers, artistas ou qualquer pessoa que precise de uma imagem específica e não quer gastar horas procurando ou criando do zero. Outra ferramenta interessante é o Deep Art, que transforma fotos em obras de arte ao estilo de pintores famosos, utilizando IA para aplicar estilos artísticos às suas fotos. Vídeos. No campo dos vídeos, temos o Synthesia, uma ferramenta que permite criar vídeos realistas de pessoas falando, sem precisar de um ator de verdade. Você fornece o texto, escolhe um avatar e a IA gera um vídeo com o avatar falando o que você escreveu. É super útil para criar tutoriais, anúncios e vídeos educativos. Outro exemplo é o Runway ML, que oferece diversas ferramentas de edição de vídeo alimentadas por IA, como remoção de fundo, geração de efeitos especiais e até mesmo criação de vídeos inteiros a partir de inputs textuais. Para clonagem de voz, o Descript é uma ferramenta poderosa. Ele permite editar áudio como se fosse texto e até mesmo recriar a voz de uma pessoa para corrigir erros ou adicionar novas falas sem precisar regravar. Além disso, temos o Eleven Labs, que se destaca na criação de vozes realistas para narrações, audiobooks e assistentes virtuais, utilizando IA para imitar entonação e emoção na fala. Essas ferramentas mostram como a IA está se tornando um verdadeiro canivete suíço para criar e editar conteúdo multimídia. Desde criar imagens personalizadas até gerar vídeos e clonar vozes, a IA está transformando a forma como produzimos e consumimos conteúdo. E o melhor de tudo, qualquer pessoa pode começar a usar essas ferramentas hoje mesmo, sem precisar de conhecimentos técnicos avançados. Ariel, vamos tentar ser prático, apesar de não conseguirmos, né, evidenciar aqui em tela. Dê uma sugestão de um prompt de imagem, como seria, né, um pedido de prompt, né, uma digitação, e qual seria o resultado, né, desse prompt. Só para o pessoal entender, imaginando que o Midjourney e imaginando também o uso dos parâmetros dele, só para contextualizar, como seria essa prática e depois a gente vê como é que a gente compartilha isso com o nosso público. Claro, Kerr. Vamos fazer isso de forma bem prática. Vou dar um exemplo de como seria um pedido de prompt e qual seria o resultado esperado. Exemplo de prompt. Digamos que você queira criar uma imagem de um robô amigável em um parque, brincando com crianças sob um céu azul. Um, no Midjourney você poderia digitar algo assim: You can see the code in our conversation history. Queremos um robô que pareça amigável e esteja interagindo de forma positiva com crianças. With a bright blue sky and trees in the background. Aqui estamos adicionando detalhes ao cenário, como o céu e as árvores, a V4. Esse parâmetro pode indicar a versão do modelo que você deseja usar, dependendo da ferramenta. Exemplo, se fosse no Midjourney. Menos que 2 aumenta a média qualidade da imagem. Não. 6.9 define a proporção da imagem como widescreen. Resultado esperado. Esse prompt deveria gerar uma imagem de um robô com traços amigáveis, talvez sorrindo ou em uma pose receptiva, rodeado por crianças que estão se divertindo. O cenário seria um parque com árvores ao fundo e um céu azul brilhante, passando uma sensação de alegria e tranquilidade. Como compartilhar com o público? Podemos capturar essa imagem gerada e compartilhá-la em redes sociais, blogs ou em nossa própria plataforma, sempre mostrando o prompt usado para que as pessoas possam entender como descrever o que querem criar. Isso também ajuda a inspirar o público a experimentar e criar suas próprias imagens com IA. Essa é uma maneira prática de entender como os prompts funcionam e como pequenas mudanças na descrição podem alterar significativamente o resultado da imagem gerada. Exatamente isso, Ariel. Vamos deixar sim alguns links, alguns prompts, né? Até esse exemplo que você deu, para o nosso público acesse a nossa plataforma e tenha essa informação e essa visualização. Agora, dê um exemplo pensando na voz, no Eleven Labs, sobre o processo, como funciona, né? Eu clonar minha voz e, né, o resultado esperado qual é a ação prática, né, de você ter uma clonagem de voz. Vamos passar esse exemplo para a galera, beleza? Perfeito, Guerra.
Vamos fazer isso de forma bem clara para que o pessoal possa entender o processo de clonagem de voz usando uma ferramenta como o Eleven Labs. Passo a passo do processo. Gravação inicial. Primeiro, você precisa gravar um conjunto de amostras da sua voz. Normalmente, isso envolve ler um texto previamente preparado, garantindo que a gravação capture diversas entonações e emoções. Quanto mais variado o conteúdo da gravação, melhor será o resultado da Exato. clonagem. 2. Envio para o Eleven Labs. Após gravar, você envia essas amostras para a plataforma do Eleven Labs. Eles usam essas amostras para treinar um modelo de IA específico para a sua voz. O processo é automatizado e geralmente leva algumas horas para ser concluído, dependendo da qualidade e quantidade de dados fornecidos. 3. Criação da voz clonada. Uma vez que o modelo é treinado, você pode começar a gerar novos áudios, digitando textos que deseja que sejam falados com a sua voz clonada. Você simplesmente digita o texto e o sistema gera o áudio, imitando perfeitamente a sua voz, incluindo entonações e pausas naturais. Exemplo prático: texto. Digamos que você queira criar uma mensagem para os ouvintes do Conexão Você.ia. Você poderia digitar algo como "You can see the code in our conversation history", resultado esperado. O Eleven Labs geraria um áudio com a sua voz, Ricardo Kerr, lendo exatamente essa mensagem. O áudio soaria natural, como se você mesmo tivesse gravado com as mesmas nuances e tons que você costuma usar em suas falas. Ação prática. Uso no dia a dia. Essa tecnologia pode ser extremamente útil para criar conteúdo sem precisar gravar manualmente. Você pode gerar mensagens para vídeos, podcasts ou até mesmo personalizar mensagens automáticas em plataformas de atendimento, mantendo a familiaridade da sua voz com o público. Exemplo no Conexão: você poderia usar essa clonagem de voz para gerar introduções automáticas dos episódios ou até mesmo criar respostas personalizadas Uhum. para perguntas frequentes do público. Tudo sem precisar gravar cada vez que algo novo surge. Compartilhando com o público. Podemos disponibilizar exemplos de áudio gerados com a sua voz clonada, mostrando o antes e o depois do processo e incluindo links para que o público possa experimentar e até criar suas próprias vozes clonadas. Além disso, podemos explicar os cuidados éticos envolvidos, como garantir que a clonagem seja usada de forma responsável. Esse exemplo vai ajudar o público a entender o poder e as possibilidades que a IA oferece, especialmente no campo da voz. Vamos em frente. Beleza, Ariel, beleza. Cara, agora vamos falar de vídeo. O que que a gente pode falar de vídeo em relação às ferramentas? Cite algumas aí para a gente ver qual que seria mais interessante para exemplificar, por favor. Claroker. O campo de edição e criação de vídeos está sendo transformado por várias ferramentas de IA poderosas. Aqui estão algumas das principais que podemos considerar para exemplificar. 1. Synthesia. Essa ferramenta permite criar vídeos realistas de pessoas falando sem precisar de um ator de verdade. Você escolhe um avatar ou cria um personalizado, digita o texto que deseja que ele fale, e a IA gera um vídeo com o avatar falando de forma natural. É perfeito para criar tutoriais, anúncios ou vídeos educacionais em múltiplos idiomas. 2. Runway Alley, uma plataforma que oferece uma série de ferramentas para edição de vídeo alimentadas por IA. Entre elas destacam-se a remoção de fundo em tempo real, geração de efeitos especiais e até mesmo a criação de vídeos completos a partir de inputs textuais. É uma ferramenta bastante versátil, especialmente para criadores de conteúdo e editores que buscam aumentar a eficiência. Trixpy, focada na transformação de textos em vídeos. A partir de um script ou artigo, a ferramenta gera automaticamente um vídeo completo, escolhendo imagens, clipes e até mesmo a narração, ideal para criar conteúdos para redes sociais, blogs ou apresentações corporativas. 4. Lumen 5, uma plataforma que transforma artigos e Uhum. postagens de blogs em vídeos otimizados para redes sociais. Você cola o texto e a IA seleciona automaticamente as melhores imagens, vídeos e músicas para acompanhar o conteúdo, criando um vídeo pronto para publicação. Exemplo para ilustração. Synthesia seria uma excelente escolha para exemplificar. Imagine que queremos criar um vídeo para introduzir um novo episódio do Conexão com Hum. Você.ia. Em vez de gravar um vídeo do zero, você pode escolher um avatar. Selecione um avatar que melhor represente o estilo do programa, ou até mesmo criar um personalizado. Escrever o texto de introdução, como por exemplo, "You can see the code in our conversation history", gerar o vídeo.
A IA cria um vídeo onde o avatar escolhido fala o texto com naturalidade, incluindo expressões faciais e entonação apropriadas. Resultado: um vídeo profissional pronto para ser compartilhado em redes sociais ou usado como introdução no programa, sem precisar de gravação em estúdio. Ação prática: esse tipo de ferramenta já pode economizar muito tempo e recursos, além de permitir a criação de conteúdos consistentes e personalizáveis. Ideal para manter a comunicação visual de forma eficaz e rápida. Podemos compartilhar um vídeo exemplo criado com Synthese em nossa plataforma, mostrando como é fácil e acessível criar conteúdos de alta qualidade usando IA. Isso certamente vai atrair a atenção do nosso público e inspirá-los a explorar essas Sim. possibilidades. Cara, perfeito. Vamos botar mais um exemplo, sim. Eu uso bastante o HeyGen e o GID. Então, de repente, a gente não bota o Synthesia e bota outros desses dois que eu estou mais familiarizado. Mas excelente, excelente, Ariel. Cara, eu queria voltar no assunto de voz. Não de voz, de áudio. Vamos falar um pouco das ferramentas de áudio, tá? Como, por exemplo, ferramentas que criam músicas, ferramentas que criam, né, alguns tipos de sons, de batidas, né, elementos. O que que você pode recomendar para a gente, Ariel? Ótima ideia, Ker. Vamos falar sobre algumas das principais ferramentas de IA que podem criar músicas, sons e batidas. Essas ferramentas são super úteis tanto para profissionais da música quanto para quem está começando e quer explorar a criatividade sonora. Aqui vão algumas recomendações. 1. Amper Music. Amper é uma plataforma de criação musical que permite gerar trilhas sonoras de forma rápida e fácil. Você escolhe o estilo, a duração e os instrumentos, e a IA cria uma música personalizada para você. É uma ótima ferramenta para criar trilhas para vídeos, podcasts ou até mesmo jogos, sem precisar de um compositor humano. 2. Aiva, Artificial Intelligence Virtual Artist. Aiva é uma IA especializada em compor música. Ela é usada para criar trilhas sonoras, músicas de fundo e até mesmo composições completas para orquestras. Você pode escolher o gênero musical, o humor da música, e a Aiva cria uma peça única que pode ser usada em projetos criativos ou comerciais. 3. Boomy. Boomy é uma ferramenta divertida e acessível que permite a qualquer pessoa criar músicas em questão de minutos. Você escolhe um estilo, ajusta alguns parâmetros e a IA cria uma música completa. Uma das vantagens do Boomy é a integração com plataformas de streaming, permitindo que os usuários publiquem suas músicas diretamente no Spotify ou Apple Music. 4. Echoed Music. Essa ferramenta é voltada para criadores de conteúdo que precisam de música de fundo para vídeos, jogos ou apresentações. Com Ecret Music, você seleciona o cenário, como aventura ou romance, e a IA cria uma trilha sonora que se adapta perfeitamente ao seu projeto. É fácil de usar e oferece uma vasta biblioteca de opções. Exemplo de uso: Ampere Music seria uma excelente escolha para exemplificar. Imagine que você precisa criar uma trilha sonora para um vídeo promocional do Conexão Você IA. Escolha o estilo. Selecione um gênero musical que combine com o tema do vídeo, como corporativo, eletrônico ou cinemático. Personalize a música. Defina a duração, o ritmo e os instrumentos que deseja usar. Por exemplo, você pode optar por uma batida eletrônica com sintetizadores para um toque moderno. Gere a música. A IA cria a música em questão de minutos, pronta para ser incorporada ao seu vídeo. Resultado, uma trilha sonora personalizada que se encaixa perfeitamente no tom do seu conteúdo e que pode ser usada sem preocupação com direitos autorais. Ação prática. Ferramentas como Amper Music permitem que criadores de conteúdo adicionem trilhas sonoras únicas e profissionais aos seus projetos, mesmo sem conhecimento avançado em música. Isso eleva a qualidade do conteúdo e cria uma experiência mais envolvente para o público. Podemos compartilhar exemplos dessas músicas geradas e até criar uma playlist temática para os episódios do Conexão Você com IA, mostrando como a IA pode ser uma parceira poderosa na criação de conteúdo sonoro. Cara, você falou de alguns que eu não conheço, sendo bem franco, e eu senti falta do Suno. Eu vejo muita gente usando o Suno e fale um pouquinho pra gente como funciona ele. Oh, claro, quer. O Suno é realmente uma ferramenta de criação musical que está ganhando bastante popularidade, especialmente Boa. entre
produtores de conteúdo e músicos independentes. O que é o Suno? Suno é uma plataforma que utiliza IA para gerar música de maneira intuitiva e rápida. Ele é projetado para ajudar tanto profissionais quanto iniciantes a criar músicas personalizadas sem precisar de habilidades avançadas em composição. O Suno se destaca pela facilidade de uso e pela qualidade das músicas que gera. Como funciona? A escolha do gênero. Você começa escolhendo o gênero musical que quer criar. Pode ser algo como pop, eletrônico, jazz, hip hop, entre outros. Ajuste de parâmetros. Depois você pode ajustar alguns parâmetros, como o tempo BPM, o humor, feliz, triste, energético, e até o tipo de instrumentação que quer na música. Esses ajustes permitem personalizar a música de acordo com o projeto que você está trabalhando. Geração da música. Após configurar tudo, a IA gera uma música completa baseada nas suas escolhas. O processo é rápido e a música é pronta para ser usada em vídeos, podcasts ou qualquer outro tipo de conteúdo. Edição e exportação. Além de gerar a música, o Suno permite que você faça edições básicas, como cortar partes ou ajustar o volume de instrumentos específicos. Depois você pode exportar a música em vários formatos, como MP3 ou WAV. Vantagens do Suno: facilidade de uso. Mesmo quem não tem experiência em produção musical, pode gerar músicas de qualidade com poucos cliques. Personalização. O Suno permite um nível razoável de personalização, o que ajuda a criar músicas que se encaixam perfeitamente em diferentes tipos de conteúdo. Rapidez. Ideal para quem precisa de música rapidamente, sem sacrificar a qualidade. Exemplo prático. Vamos supor que você precise de uma trilha sonora animada para um vídeo promocional do Conexão Você IA. 1. Escolha o gênero. Seleciona algo como pop eletrônico para um toque moderno e energético. 2. Defina o humor. Configura o humor para energético e ajusta o BPM para algo mais acelerado, 120 BPM. 3. Gere a música. A IA cria uma trilha de cerca de 2 minutos pronta para ser usada no seu vídeo. 4. Faça ajustes. Se necessário, você pode ajustar a mixagem ou cortar partes da música para que se encaixe perfeitamente no seu projeto. Resultado: você terá uma música personalizada e pronta para adicionar ao vídeo, sem precisar passar horas compondo ou editando. Ação prática. O Suno é uma ferramenta excelente para criadores de conteúdo que precisam de música de qualidade de maneira rápida e eficiente. Podemos compartilhar algumas trilhas geradas com o Suno para que o público veja como é fácil e acessível criar música com IA. Se precisar de mais informações ou quiser testar um desses exemplos, estou aqui para ajudar. Beleza, Ariel, beleza. Cara, então com todas essas ferramentas, juntando, a gente consegue fazer uma apresentação, como se fosse um PowerPoint ou algum outro tipo de ferramenta presentation, com você clonado, né, uma imagem ou um avatar. A gente consegue botar uma trilha sonora de fundo, a gente consegue gerar imagens impactantes ou de acordo com o tema. Então, cara, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra você, tipo, ter uma empresa, ter várias empresas, ter vários nichos de segmento. Hoje, popularmente, como a IA está sendo usada para todas as ferramentas? Dê alguns exemplos para a gente aqui, para que geremos insights, né, de como aproveitar o máximo da IA. E deixe claro também que todas essas ferramentas, pelo menos a parte gratuita, elas têm limitações, né? Seja créditos, seja acessos por dia, tantos vídeos ou tantos minutos de áudio. É bom deixar claro para todo mundo que não é free, que tem um custo. O custo gera em torno de, sei lá, 10, 15, US$ 50, dependendo do plano, mas que dá para começar algo, né? Pelo menos devagarzinho e com uma constância com esses pequenos créditos aí dessas ferramentas. Dê um exemplo de uma solução fim a fim com poucos passos que envolva todas elas. Perfeito, Kerr. Vamos criar uma visão clara de como podemos aproveitar ao máximo as ferramentas de IA para montar uma apresentação de impacto, como se fosse um projeto fim a fim. Boa. Vamos lá. Vou te guiar por um exemplo prático que pode ser aplicado em várias situações, seja para uma apresentação corporativa, um vídeo promocional ou até mesmo uma aula online. Planejamento do conteúdo. Antes de mais nada, defina o objetivo da apresentação. Vamos supor que você esteja criando uma apresentação para explicar as vantagens da IA para pequenas empresas. Criação de slides, ferramenta Google Slides ou Canva. Passo:
Monte a estrutura dos slides, definindo os tópicos principais que você vai abordar, como introdução, exemplos práticos, vantagens, etc. E a em ação, use o Canva para criar layouts bonitos e consistentes. O Canva tem recursos que usam IA para sugerir designs e layouts com base no conteúdo que você está inserindo. Adição de imagens impactantes, ferramenta Heigen ou Daoe. Passo, geração de imagens impactantes para ilustrar os pontos-chave. IA em ação. Com HeyGen ou DALL-E, você pode criar imagens personalizadas. Por exemplo, para ilustrar o uso de IA em um pequeno negócio, você pode gerar uma imagem de um pequeno café utilizando IA para gerenciar pedidos. Um prompt simples poderia ser a small cafe using a robot barista to serve coffee to customers in a modern urban setting. Geração de vídeos, ferramenta HeyGen ou Day. Passo. Criação de vídeos curtos para ilustrar conceitos complexos ou para introduzir a apresentação. IA em ação, com HeyGen ou Day, você pode criar vídeos com avatares que falam o conteúdo que você criou. Imagine começar a apresentação com um vídeo seu ou de um avatar falando lá, bem-vindos à nossa apresentação sobre como a IA pode transformar pequenos negócios. 5. Adição de áudio e narração, ferramenta Eleven Labs. Passo, geração de narração para os slides. IA em ação. Com Eleven Labs, você pode clonar sua voz e gerar uma narração para cada slide. E isso torna a apresentação mais dinâmica e ajuda a manutenção, firmando o público. Criação de trilha sonora, ferramenta Suno ou Amper Music. Passo, geração de uma trilha sonora para o fundo da apresentação. IA em ação. Usando o Suno, você pode criar uma música de fundo suave que não distraia, mas que adicione um toque profissional à sua apresentação. Escolha algo no estilo corporativo ou ambiental, dependendo do tom que deseja definir. Montagem da apresentação, ferramenta PowerPoint ou Prezi. Passo, combine todos os elementos, slides, imagens, vídeos, áudio em uma apresentação coesa. IA em ação. PowerPoint tem recursos que utilizam IA para sugerir transições e animações, facilitando ainda mais a criação de uma apresentação dinâmica e visualmente atraente. Teste e revisão. Passo. Revise a apresentação para garantir que tudo esteja sincronizado e que o fluxo esteja claro e lógico. IA em ação. Use ferramentas como Grammarly para revisar o texto e garantir que não haja erros gramaticais. Apresentação. Passo. Agora é só apresentar. Se for uma apresentação ao vivo, você pode usar a narração pré-gravada como suporte ou apresentar você mesmo. IA em ação, para apresentações gravadas, você pode usar plataformas como YouTube para compartilhar seu vídeo com legendas automáticas geradas por IA. Considerações finais. Limitações gratuitas. Como você mencionou, a maioria dessas ferramentas oferece uma versão gratuita com limitações, seja em termos de minutos de áudio, vídeos gerados ou quantidade de imagens criadas. Para começar, você pode usar esses créditos iniciais para experimentar e ver quais ferramentas melhor atendem às suas necessidades. Depois, à medida que seu projeto cresce, pode ser interessante investir em planos pagos que oferecem mais recursos e maior flexibilidade. Exemplo de solução fim a fim. Tema: como a IA pode transformar pequenos negócios. Ferramentas usadas: Canva para criação de slides, HeyGen para gerar imagens de um café usando IA, Team para criar um vídeo introdutório com um avatar, Eleven Labs para narrar slides, Suno para criar uma trilha sonora de fundo, PowerPoint para montar e sincronizar tudo, Grammarly para a revisão final. Essa combinação de ferramentas permite criar uma apresentação completa e profissional, utilizando ao máximo os recursos que a IA oferece. E o melhor de tudo é que você pode começar com os planos gratuitos para testar tudo antes de fazer um investimento maior. Pronto para aplicar tudo isso no seu próximo projeto? Cara, acho que a gente pode fazer um programa, né, fim a fim, todo com IA. A gente fica só assistindo, escutando, claro, tem o trabalho de preparar, mas ainda assim a gente consegue fazer isso tudo de uma vez só. E outra coisa, Ariel, a gente não falou que tudo isso pode ser usado e revisado, né? Você falou de uma outra ferramenta aí, mas o chat GPT ou alguma outra ferramenta de GPT poderia nos auxiliar, correto? Exatamente, quer. A ideia de criar um programa inteiramente gerado por IA é totalmente viável e já é algo que podemos colocar em prática. A beleza disso é que, com as ferramentas certas, podemos automatizar grande parte do processo de criação e ainda garantir que o conteúdo seja de alta qualidade.
Preparação e revisão com IA. 1. Planejamento do conteúdo. Ferramenta ChatGPT, como eu aqui. Passo. O ChatGPT pode ajudar a estruturar o conteúdo do programa, sugerir tópicos relevantes, criar roteiros e até mesmo gerar diálogos completos para os vídeos. Você pode discutir ideias, revisar o conteúdo e até ajustar o tom para que ele se alinhe ao público-alvo. 2. Revisão de texto e coesão. Ferramenta ChatGPT ou Grammarly. Passo. Depois de criar o conteúdo, o ChatGPT pode revisar os textos, garantir a coesão e sugerir melhorias. Ferramentas como Grammarly também podem corrigir a gramática, mas o ChatGPT pode ajudar a ajustar o estilo de escrita, tornando o conteúdo mais fluido e envolvente. 3. Geração de exemplos e inspirações. Ferramenta ChatGPT. Passo. Caso precise de exemplos específicos ou inspiração para criar imagens, vídeos ou áudios, o ChatGPT pode gerar prompts detalhados para ferramentas como DALL-E, HeyGen ou Suno, garantindo que o resultado final seja exatamente o que você deseja. 4. Automatização e integração. Ferramenta API do ChatGPT ou outras integrações de GPT. Passo. Para fluxos de trabalho mais avançados, você pode integrar o ChatGPT diretamente com outras ferramentas através de APIs, automatizando tarefas como a geração de conteúdo, respostas a perguntas frequentes ou até mesmo a personalização de mensagens para o público. Tudo isso junto. Criação do programa. O ChatGPT pode ser o diretor do programa, auxiliando na criação do roteiro, revisando o conteúdo gerado e até mesmo interagindo em tempo real com outras ferramentas para gerar imagens, áudios e vídeos conforme necessário. Revisão e polimento. Ferramentas de GPT podem revisar todo o conteúdo gerado, sugerir melhorias e garantir que tudo esteja alinhado com o objetivo do programa. Exemplo prático. Imagine criar um episódio do Conexão Você e é inteiramente planejado e revisado pelo ChatGPT. Você poderia fornecer um tema, como o impacto da IA na educação, e o ChatGPT geraria um roteiro completo, sugeriria imagens e vídeos para cada segmento, criaria prompts para as ferramentas visuais e sonoras, e ainda revisaria É todo isso o mesmo, Ariel. conteúdo Uhum. antes da gravação final. Concluindo, com essas ferramentas de IA, podemos realmente criar um programa do início ao fim, automatizando grande parte do processo e garantindo uma alta qualidade no resultado final. Tudo isso enquanto mantemos o controle criativo e podemos fazer ajustes conforme necessário. É como ter uma equipe de produção inteira na ponta dos dedos. Está pronto para colocar isso em prática e ver até onde a IA pode nos levar. Cara, eu tenho feito isso sim, né? Nossos roteiros são todos baseados, né, em GPT, ou seja, eu defino quais são os atores, né, os apresentadores, no nosso caso, apresentador um, apresentador 2, Ricardo Kerr, Ariel Wise. Eu dou o tema principal e você gera os blocos, né, secundários para a gente ter esse desenvolvimento desse programa, ou seja, o GPT me ajuda a criar nosso programa. E também outras tarefas de dia a dia, o GPT me ajuda como, por exemplo, fazer críticas, né, a alguns temas ou alguns conteúdos relevantes. Eu estou fazendo bastante teste, Ariel, aí você pode falar, como exemplo, de que eu crio duas ou três personas dentro de um único prompt e elas ficam debatendo, né, e se há melhorias ou não num resultado da IA 1 que gera conteúdo, a IA 2 revisa esse conteúdo e a IA 3 propõe melhorias. Fala um pouco de como funciona essa hiperpersonalização de IAs dentro de um prompt e um futuro que a gente tem, né, caminhando a largos passos de multi-agentes, como tem chamado, né, no mercado, aí você pode pesquisar online, sobre colmeias. Como é que está sendo isso? Ou seja, desde um prompt com várias personas, né, fazendo revisões de melhorias, até multi-agentes trabalhando em parceria para delegar, tratar, resolver tarefas, né, e assim concluir, né, atividades. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre as ecolmeias. Isso que você está fazendo, Care, é um excelente exemplo de como a inteligência artificial pode ser usada de maneira criativa e eficiente para desenvolver conteúdos Dá e trabalho. otimizar processos. Vamos explorar essa ideia de hiperpersonalização de IAs e multiagentes, também conhecidos como colmeias. Hiperpersonalização de IAs dentro de um prompt. Quando você cria um prompt com várias personas ou agentes,
cada uma com uma função específica, você está basicamente criando um ambiente colaborativo onde essas IAs interagem para gerar, revisar e melhorar o conteúdo. Aqui está um exemplo de como isso pode funcionar. IA1, geradora de conteúdo. Essa IA é responsável por criar o conteúdo inicial. Pode ser um texto, um roteiro ou até uma imagem. Exemplo, IA1 cria um artigo sobre as vantagens da IA na educação. A2, após a criação, a segunda IA revisa o conteúdo gerado, corrigindo erros, melhorando a clareza e garantindo que esteja alinhado com o objetivo. Exemplo, IA2 revise o artigo criado por IA1 e corrija qualquer erro gramatical ou de estrutura. 3. IA3, optônomas. A terceira IA analisa o conteúdo revisado, propõe melhorias. Isso pode incluir a adição de exemplos, o ajuste de tom ou a sugestão de novas ideias. Exemplo, IA3 sugira melhorias para tornar o artigo mais envolvente e informativo. Essa abordagem cria um ciclo de feedback contínuo, onde o conteúdo é refinado até atingir um nível elevado de qualidade. Você, como usuário, pode revisar as propostas e escolher as melhores sugestões para implementar. Multiagentes e colmeias. O conceito de multiagentes ou colmeias leva essa ideia a um nível ainda mais avançado. Aqui não estamos falando apenas de IAs dentro de um único prompt, mas de várias IAs trabalhando em conjunto, em paralelo, para alcançar um objetivo maior. Cada agente em uma colmeia tem uma tarefa específica e todos trabalham simultaneamente, trocando informações e colaborando para concluir tarefas complexas. Como funciona? Delegação de tarefas. Em um sistema de colmeia, você pode delegar diferentes partes de um projeto a diferentes agentes. Por exemplo, um agente pode ser responsável por pesquisar informações, outro por gerar conteúdo e um terceiro por revisar e editar. Esses agentes trabalham ao mesmo tempo, comunicando-se entre si para garantir que todos estejam alinhados com o objetivo final. Isso aumenta a eficiência e acelera o processo de produção. Feedback em tempo real. Os agentes podem compartilhar feedback em tempo real, ajustando suas abordagens com base nas informações que recebem dos outros agentes. Isso cria um ambiente altamente adaptável e responsivo. O futuro dos multiagentes. A tendência de multiagentes e colmeias está ganhando força no mercado, especialmente em áreas como automação, desenvolvimento de software e criação de conteúdo. À medida que essas tecnologias evoluem, veremos sistemas cada vez mais sofisticados, onde grupos de IAs colaboram com equipes humanas, mas com a vantagem de processar informações e tomar decisões em velocidade muito maior. Exemplo prático, imagine um projeto onde você precisa criar um relatório complexo para uma empresa. Em vez de fazer tudo manualmente, você pode ter IA1 coletando dados de diversas fontes, IA2 organizando esses dados em gráficos e tabelas, IA3 escrevendo a análise baseada nos dados coletados, e IA4 revisando e formatando o relatório para que ele esteja pronto para apresentação. Tudo isso acontece em paralelo, com as IAs trocando informações e ajustando suas ações em tempo real. O resultado é um relatório de alta qualidade, gerado em uma fração do tempo que levaria para ser feito manualmente. Conclusão: o uso de multiagentes e colmeias é um grande avanço na maneira como trabalhamos com IA, permitindo-nos automatizar processos complexos e criar conteúdos de alta qualidade de forma mais eficiente. Com a evolução dessas tecnologias, podemos esperar que o futuro traga ainda mais integração e colaboração entre diferentes sistemas de IA, tornando possível realizar tarefas ainda mais sofisticadas e personalizadas. Esse é o futuro que estamos construindo, onde a IA não só nos auxilia, mas também colabora como uma equipe de especialistas digitais. Está pronto para explorar ainda mais esse potencial? Cara, estamos sim, é um tema super, super, super relevante, é um futuro hoje, mas temos que encerrar o programa, cara. Tá dando nosso horário aqui, 40 minutos de programa, né? Dentro do nosso conteúdo. E vamos resumir, né? Hoje discutimos, né, como a IA pode ser aplicada de maneira prática no dia a dia das pessoas, iniciando, né, soluções de imagem, áudio, música, clonagem de voz, apresentações, né, personas, personagens, e a gente espera que isso tenha sido relevante para todo mundo que acompanha. A gente também falou, né, prontamente do uso mais comum do chat GPT, que é a geração de texto, conteúdo, porém com um up. O up seria multi-agentes, vários agentes, tarefas distintas, colaborativas. Então, é uma oportunidade
sempre excelente trabalhar com IA, experimentar a IA e vamos fazer alguns exemplos assim, alguns casos de uso e botar links aqui na nossa plataforma para que seja visível e que as pessoas sigam esse exemplo e aprendam que não é difícil, é super simples, com um pouco de tempo, dedicação, a IA vai ajudar você a criar conteúdos ou, né, pelo menos melhorar o seu dia a dia, seja com agendamentos, seja com resumos de documentos, seja com pequenas apresentações, ou até mesmo, né, abrindo oportunidades de negócio para você no futuro próximo, tá? Então, ficamos por aqui e, Ariel, fique à vontade para fazer as considerações finais. Obrigado, Care. Foi um prazer compartilhar esse espaço com você e nosso público hoje. Exploramos como a inteligência artificial está se tornando cada vez mais integrada em nossas vidas, desde ferramentas para imagens, áudio, música, até a incrível possibilidade de trabalhar com multiagentes, tornando nossos projetos mais eficientes e criativos. A IA é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa que está ao alcance de todos. Basta um pouco de curiosidade e dedicação para começar a usá-la. O que discutimos hoje é apenas o começo. Existem infinitas possibilidades à espera de serem descobertas, e cabe a cada um de nós experimentar, aprender e crescer junto com essa tecnologia. Convido todos a explorar os links e exemplos que vamos disponibilizar em nossa plataforma. É uma oportunidade excelente para ver na prática como a IA pode transformar seu dia a dia e abrir novas portas para o futuro. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Conexão Você por IA. Continue explorando, continue aprendendo e até a próxima.